O mangá de Black Clover tá pegando fogo e essa semana saiu o capítulo 288 mostrando a evolução, né, definitivamente aí das capacidades do Asta e do Lieb na fusão que eles fizeram, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, depois da vinheta, então vem comigo, que Black Clover tá bom demais. O capítulo 288 do mangá já começa ali, né, com o final falando que o Asta tá sempre apressado, porque no finalzinho do 287 a gente tinha visto que ele tinha ido lá e ele acabou salvando a vida do vice-capitão Nat. Se ele não tivesse chegado ali naquela hora, minha gente, o nosso querido vice-capitão, que se tornou querido agora, porque até então ele não era, né, tinha ido pro saco, pro beleléu. Mas a gente precisa lembrar que alguns capítulos atrás o Asta tinha passado antes lá no Reino Clover e foi graças à passagem dele por lá que a galera lá ficou salva. Afinal de contas, eles estavam tomando uma sova lá dos demônios de alto nível que tinham invadido o reino. Ele salvou até todos os irmãozinhos lá e a irmã amada dele lá na igrejinha onde ele cresceu. Bom, ele venceu a galera lá, né, deu uma força lá, o pessoal conseguiu respirar e partiu daí pro reino de Spad, aonde o Nat estava pronto para se sacrificar, e ainda bem que o Asta chegou por lá, porque eu não queria mesmo que o Nat morresse agora. Tá certo que no começo ele passava a sensação de ser meio arrogante e tal, mas depois que a gente conhece toda a história, a gente vê que na verdade ele só carrega um sentimento de culpa muito grande porque o irmão dele, o Morgan, morreu por causa do ritual que ele estava fazendo de invocação lá do Lucifugo, já que ele queria vencer o demôniozão lá, né, pica das galáxias, para poder fazer o contrato e ter o poder desse demônio tão forte. Tá até parecendo o Solo Leveling, né, já que ele fica arrancando as sombras lá de todo mundo, mas comparações à parte, graças à chegada naquele exato momento, o Nat não se sacrificou. Por que ele quer tanto se sacrificar, gente? Ele carrega essa culpa, ele acha que a culpa do irmão dele ter morrido foi dele, realmente foi. Então, isso daí é uma forma dele conseguir se redimir com ele mesmo, sabe? Ele acha que ele se sacrificar ali numa batalha contra os demônios para poder vencer ou dar a chance para alguém vencer a tríade demoníaca, inclusive o demônio que matou o irmão dele tá lá na tríade demoníaca, ele teria, né, uma redenção aí pelos atos horríveis que ele cometeu. Que não só o irmão, mas o pai também morreu por causa daquele ritual. Mas aí o pai e a mãe, que meio que instigaram ele, né? Chamaram ele para herdar aquela herança maligna lá de demonologia deles. Só que na hora que o Asta chegou, né, e deu uma soladinha lá de leve, só para mostrar para o que ele tinha chegado, né, para que ele tava ali, ele percebeu pelas palavras do vice-capitão que ele tava querendo se sacrificar. E o Asta falou, meu, não vou deixar, não vem com essa de que você não é importante. E nesse momento a gente vê que apesar de todo esse tempo que o Nat ficou lá dentro do reino de Spad como infiltrado, né, e todo o bem que ele fez pro reino Clover, adquirindo ali conhecimento e informações sobre todos os demônios que iam atacar depois, ele ainda não se considera importante, ele não se considera útil, ele só quer se livrar da culpa dele e a forma que ele quer se livrar é se sacrificar. Mas o Asta falou que não, você é muito importante, olha o que você fez por mim, né? Então, se antes o Nat tinha esse sentimento de que ele não tinha importância alguma, já que o irmão dele era muito mais forte, o irmão dele era muito bondoso e não precisava dele, né, em questões assim para poder evoluir, o Asta já é completamente o contrário. O Asta precisava e o Asta reconhece isso. E ele acaba sentindo ali um sentimento bom, e tanto é que ele reconhece, né? Vocês dois são boas pessoas. O que ele tá querendo falar? Que o Asta é tão boa pessoa quanto o irmão dele, o Morgan. Isso é muito importante, gente. Porque o vice-capitão Nat não reconhece qualquer pessoa como uma boa pessoa, a menos que essa pessoa seja boa desde sempre. Um exemplo disso é justamente que o capitão Yami era parceiro dele lá na época de delinquência, né? E quando o Yami decidiu abandonar a vida de delinquente e se tornar um cavaleiro mágico, ele só ganhou o desprezo do Nat, porque ele não acha que uma pessoa pode ser ruim e melhorar ao longo do tempo e se tornar boa. Então, pra ele, a pessoa só é boa se ela for boa sempre, e é isso que ele reconheceu no Asta naquele momento. Só que a gente tem um problema aí agora, porque
Nem o Asta, nem o Lieb, eles têm experiência para poder manter essa fusão, que eles passaram os 3 dias lá treinando e tal por muito tempo. Então ele já tinha perdido um tempinho passando por Clover, né, dando aquela força por lá, e agora ele ainda vai ter que perder um tempo para poder vencer esses 2 demônios que estão lutando ali contra o Nat. Ele não vai abandonar o vice-capitão dele ali para morrer, então ele vai matar esses demônios para ele conseguir avançar tranquilo na batalha, até porque o Asta, ele não conseguiria lutar carregando o peso de saber que alguém ali, né, da equipe dele, algum companheiro ali dos touros negros, ou então dos cavaleiros mágicos em geral, ficou pra trás pra morrer. O Asta não consegue lidar com essas coisas. Então agora ele vai ter que lidar com 2 demônios que são de alto nível, que são a Lilith e o Namah. Cara, eles são muito fortes. A gente pode ver ali o tamanho da força deles no ponto em que o próprio vice-capitão Nat, né, superou os limites dele aqui agora, e mesmo assim não fez nem cosquinha nesses 2. Só que o Asta, meus amigos, ele não tem uma carta na manga, ele tem uma espada no Grimório, sempre ali pronta para poder tirar uma a mais, né? Brota espada daquele Grimório, nunca vi um Grimório com tanta espada. E aí, na hora em que ele deu de cara com a Lilith e com o Namah, a gente percebe que alguém ali tá muito motivado a matar esses 2 demônios. E esse alguém é quem? O Lieb. Pela forma como o Lieb fala, ele reconhece os 2 demônios, chama eles pelo nome, então a gente já percebe que o Lieb conhece esses 2 e que provavelmente o Lieb sofreu muito nas mãos deles na época que o Lieb estava lá no submundo, porque tem aquele lance da hierarquia, né? Quanto maior for o posto do demônio, né, mais ele vai atormentar os que estão lá embaixo. Quanto mais fraco você for, mais você vai sofrer nas mãos dos demônios mais fortes. E o Lieb, tadinho, ele tava ali no último nível da fraqueza, né? Ele era o mais fraco dos mais fracos. Então ele deve ter sofrido opressão, bullying, tudo de todos os demônios. Só que esses 2 aí, a Lilith e o Namah, eles têm um jeitinho de quem gosta de atormentar um pouco mais. E esse momento em que o Lieb vai ter ali, né, a revanche dele, a vingança, porque agora ele não é mais aquele demôniozinho fraquinho que ficava ali sendo, né, destruído, pisoteado, humilhado na frente de todo mundo. Agora ele tá ali pra humilhar e agora ele tá ali pra vencer. E ele vai ajudar o Asta a vencer todos os demônios que entrarem no caminho deles. Só que a Lilith e o Namah estão ali, né, se achando muito fodão, todo rei da bang, aquela coisa toda, só que aí o Asta me tira a destruidora de demônios, e quando eles acham, né, que o Asta vai atacar com aquela espada, o Asta me tira outra espada do Grimório e corta um desses demônios no meio. Foi braço voando, né, arrancou o pulso, arrancou asas, sangue esguichando pra tudo que é lado, e assim acabou o capítulo 288, sem o Asta apanhar, sem essa de que, ai meu Deus, o protagonista primeiro precisa apanhar muito pra depois ficar forte. Isso aí provavelmente vai acontecer mais lá pra frente, mas agora a gente tá aqui, ó, só tendo o prazer de ver o Asta solando todo mundo e sendo mais forte que todo mundo. E sim, agora o Asta está mais forte, inclusive, que o Yuno. Isso foi falado no último capítulo do anime, se você percebeu bem. O anão bombado chegou pra resolver a situação e agora a gente vai ter que esperar a semana que vem pra ver o que ele vai fazer com outro demônio, porque eu acho que não vai ser tão simples assim essa luta, senão não vai ter graça, né? E ele ainda precisa avançar até a Tríade Negra. Só que ele vai encontrar mais resistência no caminho. E aí a gente precisa ver como é que ele vai se virar, porque não vai durar muito tempo essa fusão que ele tem agora, e ele precisa dessa fusão justamente pra conseguir ter alguma chance contra os 3 bonitões que estão lá no poder e a coisa toda, né? Só assim ele vai conseguir salvar os capitães. Só assim ele vai conseguir salvar os capitães e salvar toda a humanidade. Vamos ver o que o Asta vai fazer? Deixa aqui nos comentários se você leu esse capítulo, o que é que você achou. E sobre outros animes que você quer que eu fale por aqui também, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim você me ajuda a crescer e eu posso trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Hoje eu não vou errar na edição, prometo. Não vai ter vídeo sem imagem aqui, tá? Tchau.